Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre elementos químicos. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, vamos para o recadinho? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Lembre-se, toda vez que começa uma aula de ciências, esteja com seus materiais em mãos. O caderno, o penal com as suas canetas, com os lápis, para você fazer os registros. Tudo aquilo que você julgar necessário, que eu apresente aqui na tela, ou eu fale, você anota uma palavra, um conceito e até desenhos vale. Por que é importante anotar? Quando você for estudar, for fazer uma atividade, for fazer um trabalho, você pode ter dúvidas, não lembrar certas informações. E ao retornar algumas páginas do seu caderno, você fez as anotações, você copiou as atividades, vai auxiliar, vai contribuir para os seus estudos. Então, combinado? Sempre anotar aquilo que for importante. E eu apresento os objetivos da aula relacionados com elementos químicos. Então, distinguir átomo e elemento químico. Então, nós vamos entender esses conceitos, além de identificar suas relações com as transformações que ocorrem na natureza. Mas antes disso, nós vamos observar uma imagem. Você reconhece mais ou menos o que eu estou apresentando aqui? Olhe bem de perto. Parece umas pecinhas, não é verdade? Então, enquanto você observa a imagem, eu faço a leitura do texto. Você já brincou de quebra-cabeça? Muito provavelmente sim. Então, nesta imagem, temos uma tabela periódica. Você já ouviu falar da tabela periódica? Então, vamos ver aqui juntinhos. Quando você observa essa imagem, nós temos pequenas peças. Reparem, temos soltas, nós temos uma espécie de um tabuleiro, uma prancha, aonde tem vários espacinhos aonde essas peças vão ser encaixadas. Então, lembra muito, parece um quebra-cabeça. Você já ganhou, você já brincou, por exemplo, de quebra-cabeça? Você tem peças com alguns formatos que se encaixam para formar um grande desenho, que pode ser um local, um cenário, uma cidade, pode ser um animal, alguma coisa relacionada com objetos, com situações. Ok. Aqui é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Nós temos peças soltas, onde nós vamos encaixá-las nos seus determinados espaços. Então, aqui nós temos uma representação, é como se fosse um jogo de uma tabela periódica. E aí eu pergunto, você já ouviu falar, você sabe o que é uma tabela periódica? Então, eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí? Conhece? Já ouviu falar sobre a tabela periódica? Talvez sim, talvez não. Mas qualquer coisa, se você tem um irmãozão, uma irmãzona, um primo, uma prima, ou você conhece alguém que esteja no ensino médio, provavelmente essa pessoa tem ou teve contato com a tabela periódica. Então pergunte para o seu irmãozão, para a sua irmãzona, ou alguém que esteja no ensino médio. Chegue assim e pergunte: ei, me conte, você sabe o que é uma tabela periódica? Você está estudando sobre a tabela periódica? Provavelmente essa pessoa vai dizer sim. E daí vocês vão poder conversar do mesmo assunto. Olha que legal! Então a tabela periódica vai ser um pouco do tema também da nossa aula. Nós vamos falar de elementos químicos. Vamos pensar que esses elementos químicos
são as pecinhas do quebra-cabeça. E nós vamos juntar essas peças, colocá-las numa determinada ordem. E a representação é a tabela periódica. Mas antes disso, de conhecer então essa tabela periódica, vamos para uma parte teórica. Então, tudo o que conhecemos, seres vivos ou não vivos, são constituídos por partículas minúsculas, muito pequenas e que são invisíveis, que nós chamamos de átomos. Então, você é formado por átomos. Os objetos que você usa no seu dia a dia, um copo, uma caneta, o travesseiro que você dorme. Então, aqueles objetos, então, são não vivos, também são constituídos de átomos e são estruturas, partículas muito pequenas e nós não conseguimos observar a olho nu, não conseguimos observar com os nossos olhos. Então, o átomo compõe tudo que denominamos de matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Então, os objetos do seu dia a dia, a cadeira, a mesa, o carro, o cachorrinho, eles são matéria. Eles são compostos por átomos. Eles ocupam um lugar na sala, no quarto, no quintal e tem massa. Então, vamos dar uma olhada nessa sequência de imagens? Então, vamos pensar nessa matéria aqui. Mas cuidado, não é matéria, ciências, biologia, educação física, matemática. Essas matérias que nós estudamos na escola. Essa matéria, a gente está falando aquilo que é composto por átomos. No exemplo da tela, nós temos uma gotinha de água. Então, nós estamos falando que a água é matéria, porque é formada de átomos. Mas vamos ver a sequência. A gota de água eu vejo, ok? Então, a água é formada por moléculas, hidrogênios e oxigênio, H2O. E as moléculas, consequentemente, têm na sua menor estrutura, vamos dizer assim, o átomo. Então, nós partimos do macro para o visual, para o micro, aquilo que eu não consigo ver a olho nu. Então, essas partículas, o átomo, que compõem tudo aquilo que é vivo e não vivo, são compostas por cargas positivas, negativas e neutras. Então, olha que legal para você conversar com o seu irmãozão e com a sua irmãzona. Converse sobre os átomos. Então, você pode chegar e falar assim, eu aprendi com o professor Fabiano que o átomo tem carga positiva, carga negativa e tem uma parte que é neutra. Olha que legal. Vamos ver aqui na imagem? Então aqui a gente tem uma representação do átomo com as suas estruturas. Então se você olhar no centro do átomo, nós temos uma bolinha ou algumas bolinhas vermelhas e algumas bolinhas azuis. E ao redor dessa região central, nós temos bolinhas amarelas. Reparem no sinal, isso como o sinal da matemática. A bolinha amarela tem um sinal de menos, significa que é a carga negativa. Quando a carga é negativa, ela recebe um nome, elétron. Olhem para o centro, as bolinhas azuis têm um sinal de positivo, carga positiva. Também recebe um nome, próton. E a vermelha, Fabiano, não tem sinal, nem positivo, nem negativo. Se não tem uma carga, ela é neutra e também recebe um nome, nêutron. Então, na continuação do texto diz assim, que recebem os nomes particulares de, respectivamente, carga positiva, próton, carga negativa, elétrons e neutras, os nêutrons. Voltando então para a imagem, a parte central de um núcleo, de um átomo, nós chamamos de núcleo. Então, aonde essas bolinhas vermelhas e azuis estão, nós chamamos essa região de núcleo. No núcleo eu encontro então os nêutrons e os prótons,
carga neutra e carga positiva, respectivamente. Ao redor do núcleo deste átomo, eu tenho uma outra região chamada eletrosfera. E na eletrosfera eu encontro quem? Os elétrons, que têm carga negativa. Olha que legal, nós conhecemos então a estrutura do átomo. O átomo é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Ele vai apresentar então o quê? Partículas, com cargas positiva, negativa e neutra. E para cada um vai ter o seu respectivo nome. Então, os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias. Em nível microscópico, podemos dizer que um elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, nós estamos conhecendo o que é um elemento químico. Mas para entender o que é um elemento químico, nós temos que entender o que é o átomo. Por isso que nós começamos a falar do átomo, que é essa menor estrutura que compõe os materiais, que tem as suas regiões, que tem as suas cargas. Então, o elemento químico são átomos que possuem o mesmo número atômico. E nós vamos conhecer o que é esse número atômico a partir de agora. Então, o número atômico, ele é simbolizado, ele é representado pela letra Z. Então, quando nós estudarmos e falarmos sobre o Z, é a mesma coisa que falar de número atômico. São sinônimos. Na verdade, o que é esse número atômico? A quantidade de prótons que o átomo possui. Assim, cada elemento é diferente do outro, porque vão apresentar quantidades de prótons diferentes. E você já sabe que próton é aquela parte do átomo que tem a carga positiva. Isso mesmo. Então vamos ver um exemplo? O conjunto formado por átomos que possuem o mesmo número atômico, igual a 1, forma um elemento químico conhecido como hidrogênio. Então vamos voltar. Aqui nós temos uma representação do átomo de hidrogênio. Vejam, no centro em azul eu tenho o núcleo, com os prótons e os nêutrons. Ao redor, onde está indicada a bolinha vermelha, tem a eletrosfera e eu tenho os elétrons. Então, eu sei, o enunciado está mostrando que o hidrogênio tem Z igual a 1. Lembrem, Z é a mesma coisa que número atômico. 1. O número atômico do hidrogênio é 1. O que significa isso? Quantos, o que ele tem? Quantos prótons ele possui? Possui um próton. Vamos para um outro exemplo. Vamos ver se você me ajuda. O conjunto formado por átomos que possuem um número atômico igual a 8 forma um elemento químico conhecido como oxigênio. Então, cada elemento químico vai ter o Z diferente, vai ter um número atômico diferente. O hidrogênio tem o Z igual a 1. Agora, o oxigênio tem o Z igual a 8. Vamos para o desenho? Acompanhem lá comigo. No centro, eu tenho o núcleo, com os prótons e os nêutrons. Ao redor, a eletrosfera, com as bolinhas vermelhinhas indicando os elétrons. Então, o enunciado afirma que o átomo de oxigênio apresenta Z igual a 8. Então, o número atômico do oxigênio é 8. Ele apresenta 8 prótons. Atualmente, então, são reconhecidos 118 elementos químicos. Oficialmente, 118 elementos. Desses, 92 elementos são naturais e 26 elementos são artificiais. 92 mais 26 totaliza os 118 elementos conhecidos pelo homem, com propriedades bastante diferentes. Então, esses 118 elementos vão apresentar características distintas, diferentes, porque são elementos diferentes. E cada um vai ter o seu número atômico diferente. Por isso, os elementos, 118 elementos, pensem em 118 pecinhas de quebra-cabeça.
Eu tenho que organizar essas pecinhas. Por isso, surgiu a tabela periódica. Os elementos são organizados formando um conjunto, que é conhecido como tabela periódica. Então, na natureza, o homem conhece, o homem estuda, o homem organizou 118 elementos diferentes. Ele precisa conhecer, precisa estudar esses elementos. E ele tem que organizar esses elementos para facilitar os estudos. Então, a tabela periódica é uma representação gráfica desses elementos conhecidos pelo homem. Então, nós temos o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio e assim por diante, aonde é mostrado, aonde é apresentado esses elementos. E nós vamos para a nossa primeira atividade. No início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los. O que é classificar? Colocar uma ordem, separar de acordo com semelhanças, agrupar conforme características iguais. Muitas contribuições foram somadas até que se chegou na atual classificação dos elementos químicos. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica, então vocês viram a representação da tabela periódica na tela anterior. Os 118 elementos são organizados numa sequência. Qual é o critério que foi utilizado para organizar esses elementos? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. E aí? Você foi consultar uma tabela periódica? Que legal! No seu livro de ciências aparece uma. Então, qual é o critério que foi utilizado para colocar esses elementos sequencialmente na tabela periódica? Então, a tabela periódica está organizada em sequências de elementos químicos por ordem crescente do número atômico. Isso mesmo, o Z, que é a quantidade de prótons que cada elemento vai apresentar. Então, na tabela periódica, começamos com o hidrogênio, que apresenta um próton, ou seja, o seu número atômico é 1. Na sequência, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ou seja, uma ordem crescente do número atômico de cada elemento. Então, começa com o elemento que apresenta número atômico 1 e finaliza a tabela com aquele que apresenta número atômico igual a 118. Então, nessa tabela, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente, do menor para o maior, de número atômico, quantidade de prótons ou Z. Vamos dar uma olhada? Peguei a tabela periódica e ampliei para você observar. Olha que legal! Da esquerda para a direita, ordem crescente. Boro, número 5, 5 prótons, ou seja, seu número atômico é 5. Carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8 e flúor 9. Você percebeu o aumento, a questão de ordem crescente, do 5 até 9? Significa que cada um desses elementos tem uma quantidade diferente de prótons, ou seja, número atômico diferente. E nós vamos para uma atividade. Vamos identificar na figurinha o nome do elemento químico e quantos prótons ele possui? Olha que legal na sua tela. Aqui nós temos o recorte de um elemento químico com as suas informações e a sua função. Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Retornamos. E olha que legal, essa imagem eu tirei de uma tabela periódica um pouquinho diferente. Você percebeu que apresenta desenhos, uma cor. As tabelas periódicas elas têm um padrão, elas trazem algumas informações, como o nome do elemento, o seu símbolo, a quantidade de prótons, o seu número atômico. Desenhos, funções, algumas apresentam, outras não. Mas nesse caso dessa que eu apresento para você. Então ele perguntou o nome do elemento químico. Tá bem fácil de observar. É o mercúrio. E quantos prótons ele possui? Está aqui no canto direito. 80 prótons, ou seja, Z igual a 80. No canto esquerdo, nós temos o seu símbolo, Hg. No meio, nós temos aonde nós encontramos Mercúrio, então no termômetro, no Sol, e embaixo ele tem escrito aonde também encontramos no nosso cotidiano. Vamos para mais uma? Gostou de fazer essa atividade? Então vamos lá. Vamos identificar na figurinha o nome do elemento químico e quantos prótons ele possui. Você percebeu que é um outro elemento. Então eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos! E aí, observou bem a imagem, esse recorte da tabela periódica? Então vamos ver se você acertou? Então olhando aqui a imagem, nós percebemos o quê? A palavra tintas. E nós temos o desenho de o quê? De uma aquarela, onde eu tenho as tintas, um pincel. Ou seja, o elemento químico que nós vamos conhecer é encontrado na constituição das tintas. Então, qual é o nome desse elemento? E é um nome um pouco difícil, não é verdade? É o cádmio. E quantos prótons ele possui? Olha o número 48. 48 prótons, ou seja, seu número atômico ou seu Z. O que mais nós temos de informação? O símbolo de cádmio, Cd, e nós temos o que? Um desenho, um quadrado, representando que ele é sólido. No anterior do mercúrio, vocês perceberam que era uma gotinha, que ele é encontrado líquido. Cada quadrado especifica, então, o nome do elemento químico, o seu símbolo e o seu número atômico. Então, lembrem, cada tabela pode ter um tipo de construção, mas todas devem conter essas três informações. O nome do elemento, o símbolo do elemento e a quantidade de prótons, o seu número atômico. Então, novamente, eu peguei a tabela periódica e fiz um recorte, eu ampliei um quadradinho, uma pecinha daquele quebra-cabeça. Então, nós estamos falando de quem agora? Do elemento boro. Qual que é o símbolo do boro? B. Quantos prótons ele tem? Repare no número. Isso mesmo, possui 5 prótons. A mesma coisa que eu falar assim. 5 prótons é o número atômico. Então, o número atômico do boro é 5. O seu Z é 5. E nós vamos para a nossa última atividade. Quero ver se você entendeu tudo sobre localizar as informações na tabela periódica. Vamos identificar, então, o nome do elemento químico, o seu símbolo e quantos prótons ele possui. Perceba que eu tenho 3 recortes. São 3 elementos distintos. Então, nós vamos encontrar 3 nomes, 3 símbolos e 3 quantidades diferentes de prótons. Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Voltamos! E aí, você sentiu dificuldade ou foi fácil? Acredito que você tirou de letra. É muito fácil fazer a localização dessas informações de cada elemento químico na tabela periódica. Então vamos olhar a primeira? Então nós temos o quê? O desenho de uma bateria. Está escrito essa palavra. Então significa que o primeiro elemento químico nós encontramos nas baterias. Na segunda imagem nós temos o quê? Uma moça na água. Olha, a palavra está escrito piscinas. Esse elemento químico que nós vamos conhecer está adicionado, está presente nas piscinas. E o terceiro, nós temos algumas imagens, 3 imagens, e são moedas. E esse elemento químico nós encontramos nas moedas. Então, nós estamos falando na primeira situação do lítio, que nós encontramos nas baterias, o cloro na segunda situação, que nós encontramos, é adicionado nas piscinas, e o último é o níquel, que está na constituição das moedas. Então, nós reconhecemos o nome do elemento químico. Você conseguiu localizar o seu símbolo? Respectivamente, Li para lítio, Cl para o cloro e Ni para o níquel. Isso mesmo. E a última pergunta, quantos prótons eles possuem? Repare, são elementos diferentes, vão apresentar quantidades diferentes de prótons. Por isso, cada elemento é único. E esse é o critério de classificação e colocar em ordem na tabela periódica. O lítio apresenta 3 prótons, o cloro 17 e o níquel 28. Se você reparar, já está na ordem crescente, do menor 3 para o maior 28. E o que vimos na aula? Então, o conceito de átomo, as partes do átomo, o núcleo, a eletrosfera, o conceito de número atômico, que é a mesma coisa que Z, ou seja, a quantidade de prótons que um elemento vai apresentar, e a organização da tabela periódica, dos 118 elementos que o homem conhece. Eles são colocados em ordem crescente, do menor para o maior. Mas que critério que usa, Fabiano? A quantidade de prótons que ele vai possuir. Nessa aula, nós falamos sobre os elementos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.